6, do 1 ao 6. São Mateus 3. 3. Trias. 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que diz assim, está aí a igreja vai ler aí, ó, e eu vou estar lendo, o Joe vai estar lendo aqui em português, que assim eu me sinto. Glória a Deus. Naquele dia, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus. Glória a Deus. Agora o 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. 4. Este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. 5. Então ia ter com eles Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. A igreja pode se sentar, glorificando o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Aqui nós temos a pregação de João Batista, né? Que o nosso Deus hoje vem nos trazer a palavra de salvação. Jesus quer nos fazer lembrar, né, por que ele morreu naquela cruz, né? Por quê? Pela nossa salvação. Então, o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo amado, Ele quer que nós outros venhamos estar com esta palavra de salvação em nossas bocas. Nosso Deus mandou o Filho dele, o único Filho, para cá, para estar com os outros, para que nós fôssemos salvos, libertos. E quando nós outros descemos as águas, quando nós outros nos batizamos, nós dizemos, aceitamos Jesus, mas Ele já nos aceitou muito antes, mas tem aquela aceitação que nós outros temos que falar com a nossa própria boca, né? Falar dizendo, não, eu aceito essa salvação, eu aceito essa palavra. Então, assim, desde o momento que nós aceitamos, nós somos filhos de Deus, né? Antes somos criatura, depois somos filhos. E aqui João Batista, ele clamava no deserto, né? Hoje não é diferente. Nós temos aqui em Barcelona e no mundo um deserto para clamar. Está difícil, muito difícil, nós outros falarmos da palavra de Deus, nós outros falarmos
sobre a salvação, sobre a libertação, sobre coisas assim. Está difícil, mas nós outros devemos continuar falando mesmo nesse deserto. João Batista não desistiu, não era diferente, não era. Era difícil também para que as pessoas aceitassem. Havia muitos rechaços, muita dificuldade, como hoje também há muita dificuldade nos outros fazer isso. Mas a palavra de salvação não pode deixar de ser hablada. Nós outros somos filhos de Deus, separados por nosso Deus. Nós outros aceitamos o nosso Jesus, que morreu naquela cruz pela nossa salvação. Então, assim, o nosso Deus hoje quer que nós venhamos lembrar disso com muito amor, com aquele amor que Deus deu, aquele único filho, único filho que Ele tinha por nós outros. Então, assim, nós outros precisamos estar fazendo para o nosso Deus com amor, com paciência. Está difícil, é complicado falar. Às vezes não tenhamos a oportunidade e não sabemos como chegar, né? Abordar, eu não sei como habla em espanhol, mas se chegar às pessoas para falar sobre Jesus. Então, assim, o nosso Deus quer que nós tenhamos assim, igual João Batista, essa vontade, essa audácia, essa falta de medo, entende? Amém. Coragem. Amém. Esforço. Então, assim, nós devemos estar olhando para o nosso Deus e colocando toda a nossa vontade, toda a nossa disposição nas mãos dele. Deus me falou que a igreja, como eu, precisamos ouvir isso para que nós tenhamos coragem de ir ao campo, ir às pessoas, porque a volta de nosso Jesus está muito próxima. Amém. As coisas estão ficando muito difíceis para as pessoas, e tenhamos muitas pessoas da nossa família que ainda não estão na presença de Deus. Então, assim, devemos estar com o nosso desejo no nosso coração de estar aí falando sobre a palavra de Deus nesse deserto, nessa dificuldade. Mas quem dá sabedoria, quem dá força, quem dá capacidade é Deus. Então, assim, não devemos nos intimidar, não devemos ficar achando que não vamos conseguir, porque Deus nos dá essa condição. Ele quer que nós outros venhamos estar com disposição, como nós falamos, eis-me aqui. Quando falamos, eis-me aqui, Deus quer contar realmente com nós outros. Quer que esse eis-me aqui seja uma coisa certa, para que possamos estar aí nessa seara. Aleluia. A seara é grande, muito grande, mas tem poucos ceifeiros para esta seara. Pessoas que estão realmente dispostas a falar de Jesus, a falar das dificuldades. Temos dificuldades? Sim. A palavra de Deus diz, nós vamos ter muitos dias de alegria, mas os
luta, de problemas serão muitos. Então, se tenhamos fé, se nós outros temos aquela fé que nosso Jesus morreu naquela cruz por nós outros, então não vamos nos intimidar, não vamos ficar achando que olhando, mirando só para os nossos problemas, só para as nossas necessidades. Não, vamos ter um olhar de compaixão, um olhar distante para as outras pessoas que também estão aí precisando de uma palavra, de um alento, de um carinho. Na minha igreja no Brasil, todas as vezes que eu estava bem triste com um problema, a minha pastora parece que sabia. Ela dizia assim: diaconisa Aide, vem aqui na frente fazer uma oração de agradecimento a Deus. E eu estava destroçada, estava triste, com problema, sabe? E eu tinha que me ajoelhar ali e dizer: glória a Deus, obrigado Deus, eu te louvo Deus, tu é maravilhoso Senhor, graças te dou por tudo, sabe? E aí depois que eu fazia aquela oração, parece que aquilo me renovava, me dava assim aquela força, entende? Então é necessário que venhamos estar glorificando ao nosso Deus em todo tempo. Em todo tempo. Não tem, tá difícil, dai glória a Deus. Tem, dai glória a Deus. Não tem, dai glória a Deus. Aleluia. Oh, amaná, fadê, erramaná, porque o nosso Deus é fiel, Ele é o nosso papá. Deus age para nós outros, mas nós temos que agir para Deus. Devemos ser obedientes, temos que ser servos. O nome já diz servo. Servo é para servir, é para estar ali, em todo momento que Deus precisar de nós outros. Então, hoje, essa passagem que João Batista estava ali, no deserto, hablando, voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai vossas veredas. Ele falava dessa forma: endireitai-vos. Então, nós temos às vezes oportunidade de falar para pessoas que estão em veredas erradas, caminhos errados, coisas malas fazendo, e nós outros simplesmente falamos: eu não tenho nada com isso, não posso falar, não posso me meter. Não, nós temos que falar sim, nós temos que vir ao contrário, nós não devemos aceitar as coisas que o mundo está mostrando, que está falando para nós outros. Não, nós temos que dizer: olha, eu lamento, mas se você conhecesse Jesus, se você ouvir a história de Jesus, por que ele morreu naquela cruz por ti, por mim, tu vai mudar esse pensamento. Então, se a gente habla com carinho, habla com atenção, que aquela pessoa está passando aquela dificuldade, apresenta Jesus. Entende? Não querendo ou não, se você não aceitar, você vai para o inferno. Não, não é assim. É com carinho, com amor. Mas nós outros precisamos muito estar fazendo isso, porque as coisas estão cada dia mais difíceis,
as coisas estão acontecendo. Então, tem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não está na presença dele. Então, nós temos que fazer essas coisas. Deus quer que nós venhamos estar nesse deserto que estamos, glorificando e falando sobre ele. Aqui João Batista estava no deserto com os lombos, com os seus lombos ali, comendo gafanhotos e com um cinto de couro, um cinturão de couro nos lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Às vezes tenhamos aí poucas vestimentas, não tenhamos aí uma pantalona, boina, não tenhamos aí um vestido bom, e um alimento em casa, uma carne ali gostosa, e aí abramos, como aquele povo que estava lá no deserto, quando Jesus tirou aquele povo do Egito, eles, cebola, o cominho, e Deus ali alimentava eles todo dia com maná fresco, não podia guardar, porque o nosso Deus é assim, Ele dá, todo dia, o que nós precisamos, o que nós necessitamos, tudo de melhor qualidade, de condições para que nós outros venhamos desfrutar. E ali ele só tinha aquele mel silvestre e aqueles gafanhotos para estar ali se alimentando. E ele estava ali, daquelas condições, falando, fazendo as coisas de Deus, fazendo ali, preparando o caminho. E nós outros estamos aqui também para preparar o caminho para quando o nosso Jesus Cristo voltar a cada face mais, esteja tudo pronto para que ele venha a estar levando com ele não só nós outros, mas também as nossas famílias, os nossos amigos, os amigos dos nossos amigos e todo esse povo que ainda está aí sem conhecer Jesus. Deus, ele fez isso, ele abriu mão, ele entregou o seu filho por nós outros. E nós só temos que entregar a Ele a nossa fidelidade, a nossa obediência, o nosso amor, a nossa gratidão, Fazer, porque com certeza o nosso Deus vai estar sempre fazendo muito, muito, muito mais por cada um de nós outros em todo o tempo. Se respiramos, é porque Deus nos dá condições de respirar. Se estamos andando, se estamos falando, se estamos... Tudo que estamos fazendo é porque Deus nos dá essa condição. Então, aqui, o meu irmãozinho aí, coloca aí para que nós outros venhamos ler Mateus 5, do 1 ao 12. São Mateus 5, do 1 ao 12. E aí, Deus vai estar falando das suas boas, aventuranças nas nossas vidas. Glória a Deus. Mateus 1, do 1 ao 12. Mateus 5, glória a Deus. São Mateus 5, do 1 ao 12. Deus, os irmãos vão acompanhando. Aqui está. Amém? Amém. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Glória a Deus. 12. Exaltai e alegrai-vos, porque grande o nosso galardão nos céus. É o nosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós outros sejamos estes bem-aventurados. Aleluia. Glória a Deus. Que nós outros venhamos estar sempre lendo essa passagem, para que possamos estar sempre na presença de nosso Deus, conforme a vontade dele. Amém. Todos nós temos momentos difíceis, todos nós outros fazemos coisas que nos arrependemos, né? O certo é pedir perdão. Senhor, perdona-me, Senhor. Eu fiz algo que não era a prazer, mas eu fiz, mas me perdona. Isso é normal, que estejamos aí fazendo algo que não era para fazer, mas que tenhamos um nosso coração, um coração quebrantado, um coração disposto, um coração que ama o seu próximo. Amém. Em nome de Jesus. Vamos estar fazendo o ID de Deus, porque foi para isso que o nosso Deus nos separou. Então, assim, é o momento. Deus me falava que estamos, às vezes, muito olhando para nós outros mesmos, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para a nossa família, e esquecemos que as outras pessoas, até nós outros mesmos aqui, da nossa igreja, né? Não sabemos o que está passando com o irmão, se o irmão está passando uma dificuldade, se ele está precisando de uma oração, se ele está precisando de um abraço. Então, vamos estar olhando mais para frente, para que Deus venha estar nos colocando numa posição de bem-aventurados, para que naquele grande dia que o nosso Jesus Cristo voltar, nós estejamos conforme a vontade do nosso Deus e vamos estar aí recebendo a nossa pedrinha, a nossa coroa, em nome de Jesus. Que Deus bendiga toda a igreja, que a igreja esteja cheia do amor de Deus, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus bendiga a todos. Aleluia.